Bom, como todo mundo já está sabendo, aquela normativa da Receita Federal foi revogada por conta de pressão popular, pressão nas redes sociais, né? E eu gostaria de estar comentando um, um pouco sobre o cenário disso, né? E sobre algumas coisas que estão circulando na internet, como por exemplo o impeachment do Lula, né? Por conta de todas essas polêmicas que estão acontecendo no governo e toda essa falta de confiança, né? Enfim, eu queria dar uma reagida a um trecho aqui do podcast dos Irmãos Dias, né? Que eles comentam justamente sobre isso e a gente vai ver um pouquinho qual que é a opinião deles e o que tirar disso também. Mas voltando no assunto do Lula, eu vi uma pesquisa hoje que a desaprovação do Lula subiu bastante. Então, assim, mesmo quem defendia que era fiel ao Lula ali, e a gente conhece pessoas próximas, já estão olhando com outros olhos, né? Já estão decepcionados com o governo Lula. E aí eu quero perguntar para vocês: existe a chance de um impeachment acontecer com o Lula? A gente pode falar que esse governo Lula 3 já está superando, em nível ruim, digamos, o governo Dilma? O que vocês acham de tudo isso? Olha, eu participei ativamente, né, do processo de impeachment da Dilma, e o primeiro ponto que eu coloco para você é o seguinte: há bastante manifestação em rede social pedindo o impeachment do Lula. Agora, é completamente diferente você ter manifestação em rede social e você ter gente na rua, né? Eu, pessoalmente, acho, inclusive no ano passado, né, e nesse ano também, né, acho que teve duas pedaladas do governo Lula que um requisito, né, inicial do impeachment é você ter uma causa jurídica, você tem um crime de responsabilidade, ali da Lei 1079. E, na minha avaliação, teve duas pedaladas que, inclusive, mobilizaram vários ministros do governo Lula para tentar brecar a investigação no Tribunal de Contas da União, que é em relação ao pagamento sem previsão orçamentária do pé de meia, né, programa lá do Ministério da Educação. Para mim, esse é um ponto de partida jurídico, tá? Agora, o principal quesito, né, do impeachment é mobilização popular. As pessoas se comprometerem a ir para a rua durante, assim, alguns meses. O impeachment não é uma coisa que acontece rapidamente. E as pessoas saberem lidar com os banhos de água fria ao longo do caminho. Ok, mas aí não falta por exemplo, na época, vocês foram pra rua e vocês começaram porque eu fui muitas vezes pra Paulista também. Mas tá faltando uma liderança, eu sinto. Porque o povo às vezes quer ir pra rua. Mas falta um movimento organizado, como aconteceu em 2015, pra puxar essa galera, essa turma. E muito, talvez, seria puxado pelo Bolsonaro, mas o que eu sinto que as pessoas sentem é que ele tá amarrado. De alguma forma. Colocaram ele contra a parede, talvez tenha alguma coisa muito séria contra o Bolsonaro, que ele não tá conseguindo se expor aí. Então, o que vocês acham aí? Quem que seria uma liderança? Quem que poderia ser esse time que faria algo organizado? Porque as pessoas às vezes estão dispostas a ir pra rua. Só que elas, poxa, mas como é que é? Quando? Como é que a gente vai fazer? Entendeu? Cara, indo direto para essa pergunta, né, assim, na primeira pergunta dele ele já comentou sobre o impeachment, o Kim explicou como é que funciona, né, como é que funciona a mobilização para você realizar um movimento desse. Você vê que é uma coisa, não basta só querer, é uma questão jurídica, né, é uma questão política também. Mas a próxima pergunta também me chamou a atenção, né, eu não sei o nome dele, mas do host aí, né, do co-host, e precisa de uma liderança, precisa de alguém para dar um impulso. Eu acho que um dos problemas da nossa política é esse, sabe? Eu acho que a população ela é tão carente, é uma população tão falta de instrução, com tanta falta de instrução, que a gente precisa ter alguém mandando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se é para ter um impeachment, se não é para ter um impeachment, sabe? E isso daí para mim já é um erro total, assim. Eu acho que tá todo mundo vendo as dificuldades, tá todo mundo encontrando dificuldades mesmo no dia a dia para se desenvolver, para ganhar dinheiro, para usar os recursos que deveríamos ter com mais qualidade. E aí você ter que associar isso a uma pessoa, a uma liderança, isso é uma coisa assim, é muito difícil. Eu sei que
Acho que qualquer movimento político, qualquer mudança, teria que partir de alguma pessoa, teria que partir de alguma voz. Mas o grande problema é que eu acho que o brasileiro, hoje a gente tem uma carência muito grande de representatividade, né? Então, assim, hoje primeiro que tentam rotular você como um ou outro. Então ali ele já associou ao Bolsonaro, né? E aí para mim também é errado, porque eu acho que não dá para você ser preto no branco, branco no preto. Porém, por outro lado, se você for olhar, primeiro que não tem alguém no Brasil com pulso firme, segundo que, cara, para você virar um cara grande, você, infelizmente, você tem que promover o pão e circo. A população, ela não enxerga medidas de infraestrutura, não enxerga essas medidas que, de repente, levam a um médio e longo prazo. Então, às vezes, um cara que faz uma reforma em algum prédio, um cara que faz uma reforma numa praça, né, numa quadra, esse cara aí, ele aos poucos, ele vai pegando visibilidade, mas ninguém sabe como que é a índole do cara. O brasileiro, ele não entende de economia, ele não entende de política, não entende de leis. E aí quando alguém vem, pega ali uma popularidade e começa a falar, olha, o meu plano é esse, vai ser assim, assim, assado, e só assim a gente vai conseguir trazer o Brasil para o eixo, todo mundo vai atrás, né? Ninguém tem tempo de pesquisar qual que é o passado do cara. Tempo não, assim, ninguém tem disponibilidade também para pesquisar o passado do cara, pesquisar qual que é a viabilidade das medidas que ele está propondo, né? Então eu acho que essa questão de você ter uma representatividade no Brasil é muito triste, porque a gente não tem quem acreditar, né? Não tem quem confiar. Todas as nossas figurinhas são figurinhas repetidas. Você tem aí pessoas novas tentando entrar na política, mas que já fazem aliança com pessoas antigas, né? Já ficam querendo pagar pedágio. Você vê ali o Pablo Marçal, né, no ano passado, ele entrou pagando pedágio para Bolsonaro, querendo tentar superar o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo tentando manter o respeito. Aí ali depois, no segundo turno, ele já fez ali um bem bolado com Boulos. Então, quer dizer, você não sabe qual que é o lado do cara. No fim das contas, o lado do cara é o lado que ganhar. É onde ele achar, onde realmente tem mais chance dele ganhar alguma coisa com aquilo. Então, essa é uma realidade muito complicada da gente ter um representante para as nossas lutas. E a base da nossa educação sempre vai fortalecer isso, porque a gente não tem aulas sobre isso, né? A gente não tem educação sobre essas coisas, então deixa a gente muito dependente dessas pessoas. Voltando no primeiro ponto do impeachment, cara, eu acho que o impeachment, eu não sei se seria toda a solução das coisas. Claro que eu acho que você mudando ali quem manda na mesa, né? Talvez não, com certeza vão ter algumas melhoras, porque o mercado vai enxergar de outra forma, de repente vai dar mais impulso para investidores investirem no Brasil, né? Essa parte econômica, talvez a curto prazo a gente consiga enxergar uma melhora, mas no resto eu não vejo nenhuma diferença. Eu acho que o sistema político nosso é muito falido, né? A gente depende não só do presidente, a gente depende de vários outros parlamentares e que vão manter do mesmo jeito. Você vê que tem gente lá que trata a política como negócio, que é tudo toma lá da cá. Então não tem como a gente falar assim, olha, vai trocar o presidente e tudo vai mudar. Não vai. Para mim, sinceramente, assim, de começo vai mudar algumas coisas, mas assim, vai continuar um país gastando mais do que arrecada. Vão ter algumas medidas que vão precisar ser feitas, então não vai poder mais ter maquiagem fiscal de, por exemplo, combustível, alguns produtos específicos. Não dá para você ter alguns tipos de isenções, você prometer essas coisas para as pessoas, sendo que de fato o Brasil ele precisa arrecadar. O Brasil ele precisa dar um jeito de arrecadar, porém cortando gastos.
E a questão é, aonde que esses gastos têm que ser cortados? Quais gastos têm que ser cortados? A gente tem que investigar pessoas ali que ganham 2, 5 mil reais? Ou a gente tem que investigar pessoas que têm ali vários penduricalhos no salário, né, vários benefícios, até mesmo os próprios políticos, e de repente cortando esses gastos a gente começa a caminhar para uma real mudança, né? E, enfim, eu acho que essa seria a solução. Se acontecesse realmente um impeachment, eu acho que, dependendo das decisões do Alckmin, poderiam melhorar, mas ainda teria muita coisa para mudar, né? Você vê que o governo é um embaraço total de poder, de interesse. E enquanto surgir todo esse poder, esse interesse, essa troca de favores, nada vai mudar, né? Então a gente tem que pensar certinho. Vai ter impeachment? Vai. Mas qual que é a postura do eleitor? Qual que é a postura do brasileiro diante disso tudo? O que a gente tem que aprender com o impeachment? Né? Porque o próximo governo ele vai entrar com o pé atrás. Ele vai falar, eu não posso fazer nada errado, senão a população vai cobrar. Mas o que a gente tem que aprender com isso? Como a gente tem que cobrar essas pessoas? Como que funciona o acompanhamento das decisões, das votações de projeto de lei, da postura das pessoas que a gente quer lá para cima? Será que a gente quer pessoas que só saibam gritar, fazer escândalo? Ou a gente quer pessoas sérias, que entendam do assunto, que saiba ler, interpretar uma lei, saiba elaborar um projeto de lei? Né, que saiba consultar as pessoas, porque o representante ele também deve consultar as camadas da população que vão ser atingidas por aquele projeto de lei, aquela emenda, né? Então a gente precisa pensar muito nisso. Acho que só impeachment, falar da boca para fora, precisamos fazer impeachment, precisamos mudar a realidade, eu acho que não deve acabar só aí. A gente deve pesquisar essas outras medidas e mudar a nossa postura como eleitor. Enfim, acho que o vídeo de hoje era sobre isso. Tem muita coisa para conversar. Hoje é sexta-feira, vou tentar gravar alguma coisinha para amanhã. Vou tentar adiantar a parte do FIFA, né? Porque eu gravei só as 2 primeiras partes e as 2 primeiras partidas e ainda tem mais 2 para eu lançar no canal. E com o que tiver de novidade, eu vou postando. Beleza? Valeu!